Glória, glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz de Cristo. Olá, amigos, a paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para nossa live de segunda-feira. Glória a Deus. É hora da palavra. Vou dar um tempinho para vocês irem entrando aí. Aleluia. Convocando as pessoas. Glória a Deus. Estamos iniciando mais um É Hora da Palavra. Fique conosco das 6 às 7 da noite. Uma palavra e uma direção de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Hoje nós temos um convidado, nosso querido pastor Paulo, da cidade de Jacarezinho, mas que dirige a nossa igreja em Santo Antônio da Pratina, para nós estarmos falando sobre salvação e reino. Convide pessoas para estar conosco, se for possível para você, compartilhar, para que a palavra de Deus chegue em mais vidas, em mais lares, a mais pessoas, para que haja transformação também para mais pessoas. Compartilhe isso. Compartilhe com alguém nesse instante. Já vai convidando as pessoas, que nós já vamos, logo em sequência, já entrarmos na palavra de Deus. Glória a Deus. Então, antes do pastor chegar, eu quero ler um texto aqui. Só me responde para mim, o áudio tá bom aí? Como é que tá? O som, a imagem, como que tá? Chegando bem aí para os irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Responde para mim aí como que tá o som, qualidade do som. Tudo certo? Está bom? Irmã Marisa, Deus abençoe. Então vou ler aqui um texto no livro de Gênesis, no capítulo de número 2 e no versículo de número 7. Gênesis, capítulo de número 2. Paz, pastor. Tudo certo? Vamos entrar lá? Dá só uma introduçãozinha aqui, pastor. Gênesis, capítulo de número 2 e o verso de número 7. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. A maioria das pessoas que estudam sobre salvação, sobre reino, elas querem estudar o fim das coisas. E a Bíblia diz que Deus anuncia o fim no começo. Então, como eu vou saber como o homem é salvo, se eu não sei como o homem foi formado? Então, o homem, Silas, paz do Senhor, Ivanilda Nunes, paz de Cristo, irmã, como que eu vou saber como que vai ser o final se eu não conhecer a essência, a formação do homem? Então, o homem, ele foi criado em 3 partes. Primeiro, no natural, o homem é formado do pó da terra, o corpo.
O segundo aspecto, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego de vida aqui saiu das entranhas do próprio Deus e é o Espírito. E a união do corpo natural com o corpo espiritual, com o Espírito, o homem foi feito alma vivente. Então, primeiro na terra, né, no natural, corpo, espírito e alma. Invertendo para o mundo espiritual, espírito, corpo e alma. Aliás, para definir bem isso, o homem é uma alma, foi feito alma vivente, que contém dois corpos. O primeiro corpo natural para interagir com o mundo natural e o segundo corpo espiritual para interagir com o mundo espiritual, tá bom? Vamos convidar agora, chamar nosso convidado especial para estar conosco. Vamos adicionar aqui o pastor Paulo e ele vai estar falando um pouco sobre salvação e reino. Vamos lá adicionando o pastor. Glória a Deus. Paz de Cristo, meu pastor. Paz, Senhor, pastor. Tudo certo? Bom, pastor Emerson. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo bem. Antes de mais nada, é um prazer ter o pastor aqui conosco. Uma presença muito, muito ilustre, que com certeza vai edificar vidas nesse crepúsculo da tarde, nesse início da noite. Pastor, eu vou passar a palavra para o senhor aproveita aí também para convidar o pessoal para compartilhar, para adicionar pessoas aí. Deixa comigo. Vai lá, pastor. Bom, para mim que é um prazer, né? Podendo fazendo essa live juntamente com o amado pastor e com toda a equipe de irmãos, né? Que está por detrás dos bastidores. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada irmão. Aí, lá, ó. Eu já vou fazer um chamado, pastor. Nosso irmão Paulo Henrique, lá de Portugal. Chama os portugueses aí, meu querido. Portugal. Aleluia! Portugal. Chama os portugueses aí que o negócio hoje vai ser tirar tatu da toca. Aleluia! Forte. Começa a compartilhar, vocês que podem, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe. Hoje vai ser um dia de muita edificação nas nossas vidas, então comece a compartilhar. Compartilhar não gasta nada. Compartilha mesmo. Viu, Paulo Henrique? Compartilha aí com os manos aí de Portugal e vai ser bênção de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Isso, compartilha mesmo. Você que já está se achegando agora, comece a compartilhar. Deus tem algo poderoso para fazer. Como diz o nosso pastor Emerson, nesse início de noite, Deus tem algo poderoso para fazer e eu creio numa palavra de Deus para nossas vidas. Aleluia! Vai compartilhando você que pode. Cada um pode compartilhar para até 20 pessoas. Imagina? Meu 20 Deus. pessoas. Nós vamos distribuir esse negócio. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Pastor Emerson, eu só quero deixar aqui uma palavra que muito também me chama a atenção, que está também no livro de Gênesis, capítulo de número 1, no livro de Gênesis. Como o Senhor disse, se a gente quer saber da essência do ser humano, nós temos que voltar à origem. Quer descobrir algo, é só voltar à origem, no princípio, na criação. Então nós vamos ter a base, a estrutura por completo daquilo que a gente busca. Gênesis capítulo de número 1 e o verso de número 27. Amém. Gênesis capítulo de número 1 e o verso
de número 27. Aleluia. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha que palavra poderosa, pastor, porque aqui nós vemos Deus, ele dando nas nossas mãos o governo. Amém. Nós vemos Deus, ele entregando, ele formando tudo, e ele entregando nas nossas mãos o governo para poder dominar, para poder cuidar, para a gente poder administrar. E isso é tão poderoso, é tão forte, que às vezes nós esquecemos desse princípio de Deus, nós esquecemos dessa origem, que Deus ele nos formou, ele estabeleceu as coisas, e ele disse assim, ó, agora o homem vai dominar, ou seja, o homem agora literalmente, ele tem o reino de Deus na sua vida, ele tem o reino do Criador dentro de si, para poder fazer o quê? Para ampliar os seus termos, para poder dominar tanto o mundo natural como o mundo espiritual. Amém. O reino, ele é muito poderoso. Ele começa no espírito e também ele tem a sua origem na matéria. Por isso que Deus nos formou da matéria, para que através da matéria, que é esse corpo nosso natural, através desse corpo, nós vamos dominando todos os reinos que Deus nos deu, menos o reino mineral, né? Haja visto que ele nos deu 3 reinos, o reino marinho, reino vegetal e o reino animal. Ele colocou 3 reinos nas nossas mãos para que a gente cuide, para que a gente domine, para que a gente amplie nossos termos. E uma palavra que eu tomo posse, pastor, é o que diz o apóstolo Paulo. Ele disse assim, ó, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se Paulo diz que nós podemos todas as coisas num varão perfeito, na imagem exata, que é Cristo Jesus, é porque nós podemos todas as coisas. Agora, esse princípio de governo já foi colocado dentro do homem, já foi estabelecido dentro do homem. E o homem, por sua vez, entregou, deixou esvair das suas mãos, deixou cair das suas mãos através da desobediência lá no jardim. Mas, a princípio, Deus nos colocou e Deus nos formou, pastor, para dominar e reinar. Nós somos literalmente reis e sacerdote. Além do Apocalipse, capítulo de número 1, lá no verso 6, se não me falha a memória, fala que nós fomos feitos reis e sacerdote. Desde o início, Deus já nos formou e nos criou com a potência para poder ganhar governo, para poder gerar o governo, cuidar do governo. Isso é demais, pastor. Fala aí, pastor. Meu Deus, então quer dizer, pastor, que tem gente esperando aí Jesus voltar, estabelecer um reino milenar, arrebatar a igreja, participar das bodas do Cordeiro para reinar, mas aí o senhor vem aí e diz que, na verdade, o reino começa agora, então... O reino já deu origem nas nossas vidas, é só nós se posicionar e falar assim, eu tomo posse de tudo que é meu por direito. Pastor, e agora já não tem mais limite para a gente, já não tem mais distância entre Deus e nós, porque uma vez que o caminho foi aberto, uma vez que Cristo abriu o caminho, nós temos acesso a esse governo e nós podemos alcançar todos os governos que Cristo nos deu. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então, para você que está nos ouvindo aí, vamos aplicar essa palavra sobre a sua vida. Você nasceu com um propósito de governar sobre as coisas. Você nasceu com um reino dentro de você. Você nasceu com sangue real dentro de você. E esse reino precisa sair de dentro para fora.
Esse reino precisa evoluir na sua vida. E quando você trazer esse reino de dentro de você para fora, todas as coisas começam a cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Quando o reino sai para fora, o universo, as vidas, as coisas naturais começam a trabalhar em seu favor porque você liberou o reino que estava dentro de você. É isso então, pastor? Glória a Deus, com certeza. Com certeza. E o senhor pode ver, os irmãos amados que estão nos acompanhando, presbítero natalício, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. O senhor pode ver, pastor, que 3 reinos foi entregue a nós. 3 reinos foi nos dado. Ficou um reino para Deus, que é o reino mineral. Por quê? Para que na minha alma eu possa reconhecer que ele é digno de toda a oferta. Não vamos entrar nisso, né? De todo o dízimo, de todas as ofertas que a Bíblia diz. Então, 3 partes ele me deu, e uma é dele, unicamente uma é dele, para que o nome dele possa ser glorificado e exaltado e reconhecido. Aleluia! Glória a Deus. Então, nós vemos aqui, pastor, para nós entrarmos de fato nesta palavra, foi boa essa introdução para nós entendermos que originalmente o reino foi posto dentro do ser humano. Tanto é verdade que Adão ele reina no Éden. Ele exerce o reino que Deus havia estabelecido na vida dele no Éden. Ele governa sobre as plantações, ele governa sobre os animais, a Bíblia diz que ele deu nome aos animais, ele governa sobre as águas, mas aí o pecado, ele vem e ele entra pelo corpo, ele passa pela alma, pastor, e ele atinge o espírito. Engraçado que o capítulo do pecado é o capítulo 3 e o verso 6. É até engraçado isso, por quê? Porque 3 e 6. 3, 6, que número que é? 600. Hã? Não, 3, 6. 3, 6, um na frente do outro. 666. 666. O que significa? Outra visão. O que significa o número, então, 666? 666 é o homem que caiu no corpo, sim, na alma e no espírito, que ele está totalmente distante de Deus. O número 666 é o número do homem caído no corpo, na alma e no espírito. Por quê? Porque o 6 é o número do homem. O 6 é o número do homem. 666 é o homem caído no corpo, na alma e no espírito. Quando o homem cai, o reino é retirado dele. Ele entrega o governo ao príncipe deste mundo. Agora a Bíblia vai dizer que o mundo jaz do maligno, né? Então, o mundo, o que nele há, a Bíblia em João vai dizer que é concupiscência dos olhos, concupiscência da alma, soberba da vida. O que é isso? Nada mais é do que o homem que se deteriorou de Deus e agora ele é dominado. Ele nasceu para governar e agora o reino está governando ele. As coisas naturais estão governando a vida deste homem. E Deus vai precisar fazer a salvação do homem. Primeiro Deus salva o homem e depois ele reestabelece, agora ele vai restabelecer o governo ao homem. E a salvação, ela nasce no espírito, ela se desenvolve na alma, onde o homem aprende novamente a governar, a reinar, e ela termina na restauração total do corpo. Isso, pastor? Isso, pastor. Bem colocado. E a gente pode identificar que é a alma nossa que vai ter que batalhar.
é a alma nossa, na questão do reino, na questão de merecer, de ganhar, de lutar pelo reino, é exatamente a nossa alma. Ou seja, é aonde que começou o início, aonde que ela caiu, porque, a princípio, Eva ela começou a pensar, ela começou, através do pensamento, criou-se um desejo. Eu vou tocar no fruto, aonde Deus havia dito que não era para tocar. Eu vou tocar naquele fruto. E quando ela vai tocar, então, automaticamente, o que acontece? A sua alma, ela morre literalmente, a princípio, na sua alma. E é por isso que o reino dos céus, ele é conquistado através da nossa alma, através do nosso livre-arbítrio, aonde que rege todo o centro dos nossos querer, das nossas emoções. Agora, para o homem conquistar aquilo que ele deixou escapar nas tuas mãos, ele vai ter que ressignificar as suas vontades, os seus pensamentos. Ele vai ter que voltar no princípio, no primórdio aonde ele caiu, e ele vai ter que fazer uma autoanálise. Lá em Romanos, capítulo de número 12, né, pastor? Se não me falha a memória, capítulo de número 12, Paulo vai dizer isso. Verso 1, Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer no verso 2 que agora nós temos que transformar os nossos pensamentos para que a gente possa experimentar, ou seja, experimentar aquilo que o homem já tinha de mãos, entregue nas suas mãos, experimentar aquilo que Deus já tinha colocado nas tuas mãos. Agora, através da alma, através das vontades dele, de novo, de prosseguir, de resgatar a origem que havia perdido. Então agora a alma tem que tomar uma decisão, ela tem que tomar uma atitude na sua vida. Por isso que é muito importante a gente falar a respeito de salvação, a respeito do reino, né? A gente sabe que salvação, a salvação do Espírito é uma coisa, e a salvação do reino, que a gente está falando agora, é outro detalhe. Salvação do reino é eu entrando dentro dele, reconquistando, como o pastor disse, reconstruindo aquilo que eu havia deixado para trás. E hoje a gente vê aqui no livro de Mateus, capítulo de número 11, eu vou fazer essa leitura aqui, vai ser bem rápido, capítulo de número 11, o verso 12, que diz assim: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência no reino dos céus, e pela força se apodera dele. Meu Deus. Olha só que palavra extraordinária. Por que desde dos dias de João Batista? Porque foi nos dias de João Batista que Cristo se revelou. Foi nos dias de João Batista que houve essa grande manifestação, que Cristo aparece e Cristo se dá a conhecer, e desde aquele dia até agora se faz violência, ou seja, é com muita força, principalmente força de vontade, principalmente o sentimento de querer, o sentimento de ter desejo, o sentimento de falar assim, não, eu vou negar muitas coisas porque eu quero e eu vou entrar, eu vou possuir o reino de Deus que é meu por direito, que ora já foi entregue nas minhas mãos através de Adão, ora Adão entregou através da desobediência, mas agora através da obediência que está na nossa alma, a gente pode reconquistar, pastor Emerson, todo o nosso reino. E o mais interessante é que o reino milenar, ele vai ser colocado na terra e nós vamos exercer governo sobre a terra, conforme diz a palavra de Deus, só que o respingo desse governo, pastor, pode ser respingado hoje, ainda agora na minha vida, e eu possa viver abreviadamente aquilo que Deus tem para minha vida, eu posso começar a viver aqui hoje. E é por isso que a gente sempre prega a respeito de fartura, a respeito de riqueza. A gente prega mesmo, a gente prega o Filho de Deus, a gente prega a graça, só que a gente não deixa de pregar a respeito das riquezas, porque as riquezas são nossas por direito. As riquezas é algo que Deus já nos deu. Isso só vai concretizar a partir do momento que eu tomo posse daquilo que é meu por direito, daquilo que Deus estabeleceu para a minha vida, pastor.
Amém. Glória a Deus. O pastor, só vou dar uma introduçãozinha sobre salvação para a gente já entrar nessa parte aí um pouco mais a fundo, tá bom? Sim, senhor. Nós estávamos falando ali no livro de Gênesis que o homem foi feito em 3 partes: espírito, alma e corpo. Quando houve o advento do pecado, o pecado também, ele atingiu as 3 partes e viu que era bom para se comer, para o corpo, agradável aos olhos, para a alma, desejável para dar entendimento, espírito. Quando o pecado atinge o espírito, gera a morte. Até uma pergunta aí que eles fazem, se Adão morreu no mesmo dia que ele comeu o fruto, morreu no mesmo dia? Não morreu no mesmo dia? Alguns falam até que Eva comeu, Adão ficou esperando para ver se ia acontecer alguma coisa com ela, e viu que não aconteceu nada, e depois ele comeu. Mas, na verdade, o homem morreu imediatamente, porque ele desligou-se de Deus. Ele perdeu o contato com Deus, ele perdeu o vínculo com Deus. E o espírito, que era a luz do homem, ele se apagou. Quando apaga o espírito, gera a morte espiritual. A morte espiritual é o desligar do homem com o seu Criador. Ele está desligado espiritualmente, tanto que Deus tem que procurar ele. Adão, onde tu estás? Por quê? Porque a rede Wi-Fi dele, pastor, o espírito estava desligado. A internet espiritual de Adão estava ruim, porque ele não conseguia mais ficar perto de Deus. Perceba, a morte do homem distanciou o homem de Deus, mas não distanciou Deus do homem, porque Deus continua procurando a conexão, Deus continua procurando o homem, Deus continua procurando esse contato com o homem. Então, quando o homem ele se desliga de Deus, gerou a morte espiritual. O espírito morreu, entre aspas, porque o morrer é desligar de Deus, e a alma ganhou vida, porque agora o homem anda pelo conhecimento do bem e do mal, conforme o ciclo desse mundo. Então Deus precisa agora, e o corpo, para encerrar a questão do pecado, e o corpo, agora ele começa a ter deformidades, ele começa a perder a simetria. Se a gente olhar certinho no espelho, pastor, a gente vai ver que um lado do corpo é diferente do outro lado. Tem pessoas que tiram foto de um lado, mas não tiram foto do outro. Por quê? O corpo perdeu a simetria. Deu espaço também agora a morbidades. Deu espaço a enfermidades. E deu espaço também agora a uma morte no seu corpo. Então Deus precisa agora reestabelecer o papel da criação. E Ele vai recriar agora. Na verdade, ele vai recriar o homem. Como? Salvando esse homem. E a salvação no Espírito acontece quando? Como? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando o homem crê que Jesus é o Senhor, que Ele é Deus, que ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele é o Senhor, eu creio de todo o coração. Agora a graça é ativada na minha vida e eu sou salvo pela graça. E isso, a Bíblia diz em Romanos, que é irrevogável. Romanos 11:28 diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Amém, pastor? Só que tem uma coisa. Diga assim, qual? Qual? Tem uma coisa. Quando Deus gera o espírito do homem,
dentro dele, fomos eleitos dentro de Deus antes da fundação do século, tem um propósito. Qual o propósito? Está no mesmo versículo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, quando o homem restaura o homem, o sinal da restauração do homem é que a santidade de Deus agora tem que voltar para ele, porque ele recebe de novo a essência que veio de dentro de Deus. Então, uma áurea de santidade agora tem que tomar o homem. E essa vida que nasceu no Espírito, agora, como ele é tomado por uma santidade, ela vai também trazer a morte da alma, porque o Espírito vai se sobrepor à alma e a minha vontade de servir, de adorar, de renunciar, vai ser maior do que a minha vontade da minha própria alma, porque eu recebi essa salvação do próprio Deus. Meu Deus, aleluia! Que palavra poderosa, né, pastor? Que palavra poderosa! Aqui em Romanos capítulo 10 e o verso de número 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, aleluia, da mesma maneira que se iniciou o pecado da morte da alma do homem, tanto da alma, como o Senhor fez aí um relato, tanto da alma que se inicia, como do corpo que foi deformizado, tanto do espírito que sofreu as consequências dos atos da desobediência, agora, através da boca, também esse mesmo homem, através do teu espírito, ele vai ser revivificado através da palavra. Quando ele abre a sua boca, quando nós abrimos a nossa boca e nós confessamos a Cristo, então automaticamente aquilo que foi perdido, aquilo que foi morto lá atrás, lá desde a origem, ele começa a ter vida novamente, que nem o pastor ressaltou. Agora a nossa jornada, ela é transformatória. O nosso tempo, ele é transformatório, ou seja, nós estamos em transformação. A cada dia que se passa, a nossa transformação, ela tem a aparência de Cristo. Ela aparece com o Criador nosso, com o nosso Senhor Jesus. Haja visto que desde o princípio, Deus já havia feito a sua imagem conforme a sua semelhança. Mas desde a queda, a imagem e a semelhança foi ofuscada. A imagem e a semelhança foi distorcida. A imagem e a semelhança, ela foi barrada. Agora, quanto mais próximo e quanto mais eu entendo o processo da salvação, o processo do reino, o processo de vivificação do meu espírito e o processo de mortificar a minha alma, cada vez que eu entendo isso, então eu me pareço mais com Cristo, de tal maneira que a gente andando na rua, alguém quando olha para a gente, fala assim, você está irreconhecível, ou seja, olhando para você, olhando para a gente ou para qualquer outro irmão que tem essa mentalidade, que tem esse entendimento, que tem dentro do seu espírito essa proeza de Deus, alguém olha e fala assim, olha, mas você está diferente. Por quê? Porque está se aproximando através da palavra. Através da palavra, quanto mais eu profetizo, quanto mais eu libero palavra de vida, quanto mais eu estou aparecendo com Cristo nessa terra, literalmente. Amém. Literalmente, pastor. Glória a Deus. Aleluia. O pastor tá forte aqui porque tá surgindo bastante coisa. Então é o seguinte, a grande evidência da salvação do Espírito é o início da transformação da alma. Porque tem gente que fala assim, como que eu sei se a pessoa foi salva ou não? Quando que eu sei que realmente ela creu de todo o coração? Porque a pessoa não é salva quando ela levanta a mão para cima na igreja.
a pessoa é salva quando ela crê de todo o coração e confessa. Porque tem muita gente que levantou a mão, mas não creu de todo o coração, né? Mas tem gente que não, olha só, tem gente que levantou a mão e não creu de todo o coração. E tem gente que nunca foi num altar da igreja para levantar a mão, mas em algum lugar ele creu de todo o seu coração. E o sinal, a evidência de que eu fui salvo no Espírito e que uma vez salvo para sempre salvo, que eu fui salvo no Espírito é a minha vontade de transformar a minha alma. Porque quando você fala para alguém, pastor, que salvação é pela graça, surge uma pergunta. As pessoas fazem a seguinte pergunta, assim, então quer dizer que agora eu posso pecar? Quer dizer que agora está liberado? Quer dizer que agora eu posso adulterar? Quer dizer que agora eu posso fazer isso? Isso aí é um sinal de que não foi salvo ainda, porque não teve transformação na alma. Isso aí é um sinal de que não levantou a mão de fato, de todo o coração para Deus e creu que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque se você levantar a mão, saber que Ele entregou a vida no seu lugar, é impossível você continuar a fazer as mesmas práticas, os mesmos erros, as mesmas falhas, o mesmo pecado. Não estou dizendo que vai ser de uma hora para outra. Eu estou dizendo que a salvação no meu espírito vai liberar uma vontade de transformação na minha alma. Olha só o que diz Romanos 6. Romanos 6. Compartilha aí. Se não compartilhar, eu não vou falar o que está escrito em Romanos 6. Compartilha aí, você que pode. Vamos aumentar o nível aí, irmãos. Meu Deus, liberando palavra profética aqui no final. O pastor vai fazer uma grande oração. Vocês não compartilharam aí? Vamos compartilhar. Pô. Libera o manto aí. Aleluia. Olha só, pastor, Romanos 6, para quebrar de vez esse negócio que, já que a salvação é pela graça, eu posso pecar. Tem gente fazendo da graça uma desgraça, uma possibilidade do erro, e na verdade não é isso. A graça me transforma. A graça me faz parecido com Ele. Aleluia. Olha só, Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela graça do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, por que eu sou salvo? Por que eu recebo a vida eterna? Qual é o propósito de Jesus me salvar no Espírito? Para que eu ande em novidade de vida. E eu andar em novidade de vida, automaticamente eu vou vencendo os meus pecados, eu vou vencendo os meus medos, eu vou vencendo aquilo que me prende. Eu já quero liberar uma palavra de vitória para alguém que está me ouvindo esta tarde. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, porque ele vai te capacitar para vencer essa luta. Esse vício não é maior do que o reino de Deus que está dentro de você. Deixe transparecer para fora esse reino. Esta dor e esta angústia que te feriu na sua infância não é mais forte, não é mais poderosa do que o poder do reino de Deus que está dentro de você. Libere esse poder para fora. E hoje você vai aprender a tomar o governo da circunstância da sua vida de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra poderosa, pastor. Que palavra poderosa. Aleluia. É muito forte isso, porque a gente não pode confundir o que é graça e o que é reino. Não podemos confundir.
É que nem o pastor disse. Às vezes a pessoa fala assim, mas agora eu estou vivendo na graça. Agora eu posso fazer isso. Agora eu posso fazer aquilo. Agora eu posso fazer aquilo outro. Não. Agora a graça, pastor Emerson, a graça nos elevou. Eu Meu não sei Deus. se vocês estão entendendo, mas a graça nos elevou. O padrão subiu. A potência do motor agora é outro. Agora nós somos a imagem de Cristo novamente. E você não vê a imagem de Cristo novamente pecando na rua. Você não vê a imagem de Cristo novamente falando que não deve nas ruas. Mas agora você vê a imagem do Cristo fazendo aquilo que o Pai designou ele para fazer. Então, na verdade, a graça, quando ela chegou, ela fez assim, ó, ela elevou tudo aquilo que a lei não pôde fazer, tudo aquilo que os 613 mandamentos, leis, regras, normas, não pôde fazer. Então, Jesus, ele ampliou, na verdade, ele não diminuiu o peso, ele ampliou, aleluia, por quê? Para que nós possamos verdadeiramente ser diferenciado, ser diferente. A Bíblia diz que, mais uma vez, vai ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve. A graça, ela aumentou, porque na lei dizia assim, para um homem adulterar, ele tinha que cometer o ato de corpo a corpo. Mas agora não. Isso, mas agora não. Agora na graça, se você olhou, desejou, deixou ir para o seu coração, você já cometeu. Então veja que a graça, ela nos elevou espiritualmente. E agora por que eu vou viver uma vida sem graça? Agora por que eu vou continuar vivendo uma vida escondido? Agora por que eu vou continuar vivendo uma vida de falsidade? Não, eu tenho que viver a vida que Cristo colocou na minha vida, a vida que Ele inseriu dentro de mim, o chip que Ele colocou. Ele trocou o chip do homem caído e colocou um chip do homem novo, do varão valoroso, do varão perfeito, que é a imagem retrato dele falado, nós somos retrato de Cristo falado, por isso que nós temos que cada dia mais ser renovada a nossa mente, sabe? Nós não somos coitadinhos, irmãos, nós não somos coitadinhos, nós somos o retrato de Cristo ambulante na terra, a imagem perfeita, não distorcida, mas a imagem exata do Criador na terra. Você tem dentro de você a fórmula, você tem dentro de você o Deus que cria, o Deus que dá ordem, o Deus que declara, o Deus que olha para o caos e diz assim, olha, torne a ser. Você tem dentro de você, ele inseriu dentro de mim. É o reino dele querendo sair para fora. E às vezes nós não entendemos o poder que nós temos, nós não entendemos a dimensão de Cristo que está na nossa vida. E por falta de conhecimento, pastor, a nação morre, o povo morre, nós perecemos, porque nós não conhecemos a Escritura, ou nós não procuramos conhecer as Escrituras, e por falta de conhecimento, gera morte em muitas vidas. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Tem um pedido aqui, pastor Shirley. Vê aí para mim, pastor, tem um pedido de oração. Peço oração em nome de Jesus, que orem pela minha mãe, Araci, para que Deus faça a sua vontade acerca da vida dela, ou que o Senhor realize nela um grande milagre, para a glória do seu nome. Aleluia. Sim, nós vamos estar orando sim, meu querido, em nome de Jesus. E aquilo que Deus tem para a vida dela é dela e ninguém toma. Aquilo que Deus tem para fazer na vida dela é Deus que vai fazer. Nós vamos estar orando sim daqui a pouquinho, em nome de Jesus. E eu creio na vitória, eu creio na providência divina de Deus para a sua vida e toda a sua casa. Amém. Aleluia. Aleluia. Então, glória a Deus. Continuando aqui, pastor, onde nós paramos, o reino de Deus, ele se desenvolve em mim depois que eu recebi a salvação no meu espírito. Agora,
eu vou deixar essa salvação no Espírito também participar, também sair para agora para minha alma. E eu vou começar uma renovação da minha mente. Essa salvação no Espírito, ela vai gerar em mim o quê? Não vou ficar mais conformado com a situação do jeito que está. Vai gerar uma inconformidade dentro de mim. Não, mas eu não posso ficar assim. Não, mas agora eu sou diferente. Não, mas agora eu estou indo para a igreja. Não, mas agora eu conheci Jesus. Não, mas agora isso não pode me dominar mais. Eu estou inconformado agora com o mundo. E essa inconformidade vai gerar uma transformação na minha mente, na minha alma. E eu vou ter que fazer as minhas antigas vontades morrer, sepultar, para que a vontade de Deus ela reine em mim. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É isso mesmo. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer com que as minhas vontades não seja simplesmente as minhas vontades, não seja simplesmente aquilo que eu quero, não seja simplesmente aquilo que eu gosto de fazer. Não, mas essas minhas vontades, né, os meus pensamentos, os meus sentimentos, agora eles têm que estar todos alinhados em Cristo, ou seja, para o trabalho de Cristo aqui na Terra, para a continuidade daquilo que Cristo continuou, aquilo que Cristo deu início aqui nessa Terra, que foi de 3 anos e meio. Agora, com essa consciência que gera através do meu espírito, que transforma a minha alma, que chega até meus pensamentos, que faz com que as minhas vontades possam ser alinhadas com as vontades de Deus, com as vontades de Cristo. Agora eu posso entender que a minha vida aqui, ela tem um propósito. Qual que é o propósito meu? Meu propósito é servir a Cristo e servir pessoas, ser útil na vida de alguém. E que esse domínio que está sobre mim, primeiramente, o primeiro governo que eu tenho que tomar é o governo da minha vida, pastor. O primeiro governo que eu tenho que possuir novamente é o governo da minha vida, através da renovação, através do entendimento da palavra, através da leitura, através da clareza, através dos ensinamentos. Agora eu tenho uma vida embutida em Cristo. Agora eu tenho uma vida dentro de Deus. E isso é impossível, é inevitável continuar dentro de mim. Não fica, porque o reino ele é expandido. O reino que está dentro de mim, ele é, a cada dia, ele é aumentado, ele é gradualmente aumentado. É como se fosse um carro andando no escuro. A gente está andando com o carro no escuro numa rodovia. Então a gente enxerga 200 metros para frente. E só quando a gente chega naquele ponto de 200 metros que a gente começa a enxergar novamente. Isso é o reino de Deus. É progressivo, vai aumentando. Cada vez que eu vou entregando, cada vez o Senhor vai me revelando. Cada vez que eu vou voando, cada vez mais o Senhor vai me entregando. O reino de Deus é isso. É a gente andar e a gente ter clareza. A gente caminhar e a gente ter a percepção daquilo que Deus tem para a nossa vida. Através do quê? Através de Romanos capítulo 12. Tudo começa na nossa alma. O maior campo de batalha está na nossa alma, que é o centro das nossas vontades. Então, pastor, para explicar para os irmãos aqui, a questão do nosso espírito está resolvido, né? Jesus resolveu. Glória a Deus. Agora a questão da nossa alma, nós precisamos vencer ela. E a alma ela tem três estruturas, né? Ela é sentimento, pensamento e vontade. Isso mesmo, pastor? Dá um comentário sobre isso, vou colocar o carregador aqui no celular. Correto. Olha lá, nossa irmã Paula, ela disse assim, ó, Paula Carapini está nos assistindo, Deus abençoe. Ela diz assim, visão progressiva. É isso mesmo. Governar sobre minha vida. A nossa irmã Luana também disse. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sim, as nossas vontades, né?
os nossos pensamentos e as nossas emoções estão tudo embutido dentro da nossa alma. Porque, na verdade, a nossa alma é o ponto exato, é onde que precisa iniciar o processo da salvação, porque nós vemos que é através da nossa alma que a gente confessa a Cristo, é através da nossa alma, pelo nosso corpo, que a gente se achega diante de Cristo. Não tem como chegar diante de Cristo por terceiro, não tem como chegar diante de Cristo por segundo, tem que ser pela primeira pessoa. Eu quero, eu vou e eu tomo a decisão. Então, a nossa alma, ela entra em alinhamento, ela sente o desejo, ela sente essa vontade e ela toma uma decisão e ela toma uma atitude, e a Bíblia diz assim, que começa a jornada da salvação dessa alma. Meu Deus, é forte. Olha só o que a Bíblia diz. Então a alma, ela é dividida em 3 partes: sentimento, pensamento e vontade, né? Os sentimentos. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, verso do 1 ao 5, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo e se fez como servo, se fez semelhante aos homens e como homem foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe um nome que está acima de todos os nomes, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. O que isso significa para nós? Que agora nós precisamos lançar o nosso sentimento sobre Cristo e abrir mão dos nossos próprios sentimentos para viver o sentimento dele na nossa vida. E qual que é o sentimento dele? O sentimento que ele teve? Aniquilou, negou a si mesmo e se fez servo. Aleluia! E como ele aniquilou a si mesmo, houve esse sentimento de não querer ser igual a Deus, esse sentimento de aniquilar a si mesmo, de Deus o exaltou sobremaneira. Olha o que lembra isso. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Porque quando eu nego os meus sentimentos e assumo o sentimento que Cristo tem acerca de mim, eu embarco a minha passagem para o reino de Deus. Meu Deus, é muito forte, né, pastor? É muito bom, é muito maravilhoso, porque enquanto as minhas vontades prevalecer, enquanto os meus querer prevalecer, enquanto os meus desejos prevalecer, então eu fico longe dessa tão grande graça. Eu fico longe, eu fico escasso dessa tão grande maravilha, que é o quê? Se entregar, se render, aleluia, deixar o quê? A vontade do Pai, ela ser derramada sobre as nossas vidas. E a vontade do Pai não é que nós vivamos uma vida longe dele, mas uma vida próximo a ele, muito próximo a ele, de tal maneira que a gente possa ter os mesmos sentimentos que Jesus teve. Ou seja, esvaziou tudo que ele tinha, esvaziou, tirou tudo que ele tinha dentro dele, falou assim, agora que não viva mais eu, nas minhas palavras, que não viva mais eu, mas que o meu Pai viva em mim. Que o meu Pai se apareça em mim, que o meu Pai ande comigo, que o meu Pai enxergue com meus olhos, que o meu Pai ouça com meus ouvidos, que o meu Pai fale com a minha boca. Esse é o sentimento de Deus para a nossa vida. Esse é o sentimento de Deus e que nós devemos ter
perante Deus e para onde quer que a gente anda. É o mesmo sentimento, um sentimento que não é egoísta, um sentimento que não é egoísta, mas um sentimento que se rende. Não precisa ninguém tirar, pastor, ele entrega, não precisa. A morte chegou perante ele naquele dia no Calvário, e a morte ficou sondando, e não tinha como tirar a vida dele, porque ele não tinha janela aberta para a morte entrar. Então ele ficou lá, ele ficou observando a morte. Eu creio que ele falava assim: você não vai vir aqui me pegar, não. A morte olhava para ele e falava assim: não, eu não posso te pegar. Não tem como eu chegar perto de você. Claro que não tem como, porque não tinha entrada para pecado na vida dele. Se tornou por nós, mas não tinha entrada de pecado. Aí quando ele viu que não tinha mais jeito, ele falou assim: olha, já que você não consegue tirar a minha vida, então eu vou entregar, eu vou me render, eu vou doar. Esse é o maior sentimento de Deus para nossas vidas. Ele se rendeu, ninguém tirou dele, ninguém tirou dele. Deixa eu dizer para você que está nos assistindo, se tem alguém querendo tirar o que é seu, entrega, entrega, não resista, entrega, dê a ele, aleluia, dê a ela, está querendo, dê, porque aquilo que é seu por direito. Receba esta palavra de Deus para a tua vida. Aquilo que Deus designou para você é seu, ninguém toma, ninguém toca, porque tudo que Deus colocou dentro de você tem a sua imagem, tem a sua semelhança, tem o seu perfil, unicamente seu perfil. Receba a tua vitória nessa noite, início de noite, em nome de Jesus. Pastor, nós temos que encerrar, pastor. Meu Deus, está caminhando para o fim. Puxa vida. Deixa eu só concluir essa questão da alma, a gente já encerra, pastor. Aleluia. E o senhor aproveita aí para convidar o pessoal para o estudo hoje, né? Isso, glória a Deus. Os irmãos que estão nos assistindo de Jacarezinho, região, nós teremos daqui a pouco o estudo da Palavra de Deus aí na nossa igreja sede, você já está convidado. A gente está com um estudo forte e poderoso, né? Vamos aprender a Palavra do Senhor, porque vai somar muito para a nossa vida e você é nosso convidado de honra para estar lá hoje, em nome de Jesus. A partir das 8, né, pastor? Isso. Aleluia. Hoje eu não estarei, mas na próxima segunda estarei aí com os irmãos no estudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, na questão do pensamento, 10 minutinhos no máximo, 5 minutinhos no máximo. Na questão do pensamento, a Bíblia diz assim, Isaías 55:6, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos. Então, como que eu vou reestabelecer um reino na minha alma? Parando de pensar. Parando de pensar. E deixar que o pensamento dele governe os meus. Amém. Porque na igreja hoje, pastor, tem muita mente pensante. Tem muita gente, eu penso assim, eu penso assado, eu faço assim, eu penso desse jeito. Mas quando eu abro mão dos meus pensamentos, eu começo a viver os dele. E ele abre um caminho superior para mim. Aleluia. Ele abre um caminho mais elevado para a minha vida. Talvez você esteja ouvindo essa live aí e esteja passando por um momento de dificuldade na sua vida. E fruiu muitos pensamentos contrários dentro de você. Talvez você vai me ouvir mais tarde, já passou até na sua cabeça de tirar a própria vida, de se suicidar, porque você não aguenta mais viver a vida que você está vivendo. Eu vou dizer uma coisa para você que vai, a princípio, parecer estranho, mas eu vou dizer, abra mão da sua vida. Abra mão da sua vida. Você está dizendo para se matar? Não. Entregue os seus pensamentos aos pensamentos dele. Porque o pensamento que ele tem ao seu respeito é maior do que os seus.
Glória a Eu Deus. garanto para você que Jesus dá muito mais valor na sua própria vida do que você mesmo. Então, deixe os pensamentos dele tomar conta de você essa noite, ou esta manhã, ou esta tarde. Não faça isso, não faça. Aliás, vá em algum lugar mais próximo de você, uma igreja mais próxima da sua, entregue a sua vida ao Senhor. Eu garanto para você, a sua vida vai ter uma grande transformação. Deus vai mudar ela aqui na terra e ainda vai abrir para você o espaço para uma vida eterna no céu, para um reino milenar aqui na terra. Então, entregue os seus pensamentos aos pensamentos deles que são mais elevados do que os seus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É muito forte, né, pastor? Uma das maneiras, tem outras maneiras, mas uma das maneiras do nosso adversário concluir o que ele tem nas nossas vidas, em muitas vidas, é o quê? É fazendo com que a pessoa não precisa nem ficar servir o diabo, a pessoa não precisa nem ficar falando de Satanás, não. Uma das maneiras dele destruir por completo o ser humano é deixar que o ser humano faça a sua própria vontade. Tá cheio de gente por aí falando assim, olha, faça a tua própria vontade, faça a tua própria vontade. Agora veja que os pensamentos que Deus tem para a nossa vida, como o senhor disse, são padrões elevadíssimos. E eu não posso fazer simplesmente a minha vontade agora, pastor, porque a minha vontade agora não se enquadra dentro da vontade de Deus, muitas vezes não se encaixa dentro do perfil divino. Então eu tenho que estabelecer o quê? Eu tenho que estabelecer para a minha vida a meta que Cristo tem, e não aquilo que eu simplesmente queira para mim. Porque os meus pensamentos, eles são pensamentos baixíssimos perante os pensamentos dele. Então, uma das formas do inimigo trabalhar é fazendo o quê? Ouve você, escuta você mesmo, faça o que der na telha, vai aonde que você quiser ir, porque o amanhã não existe, o amanhã não tem, o amanhã é incerto. Não, nós não devemos fazer a nossa vontade, nós não devemos fazer o nosso querer, mas se Cristo está na nossa vida, e se nós estamos sendo transformados, a nossa alma, né, que é o centro do nosso ser, que é onde que eu apito o jogo da minha vida, a alma, eu tenho um juiz na minha alma, que eu apito todas as partidas que são jogadas na minha vida, quer seja a partida do corpo espiritual, quer ser a partida do corpo natural. Eu apito através do juiz, chamado minha alma, minhas vontades. Então, que eu possa, nessa noite, voltar para Cristo, voltar em Cristo, para que eu possa verdadeiramente ser tocado, ser alcançado e ser definido por essa graça tão grande que Ele nos entregou, pastor. Amém. Glória a Deus. Pastor, queria muito agradecer ao senhor por ter aceito esse convite, ter edificado as nossas vidas. A minha vida foi edificada essa noite, com certeza, por essa direção da parte de Deus. Quero louvar a Deus pela vida da sua esposa também, que está nos assistindo, pela vida do Samuel. Que Deus possa abençoá-los em Cristo Jesus. Louvar a Deus pela receptividade da sua esposa, que é algo incrível, pastor, incrível demais. É algo que nos espelha, nos motiva. Que Deus possa continuar abençoando a família de vocês, em nome do Senhor Jesus. Em breve nós marcaremos um seminário para vocês estar aqui, um louvando, o outro tocando, o outro ministrando a palavra. O senhor tem uma igreja dentro de casa, um canta, outro toca, pastor, e outro prega. O senhor viu que benção, pastor? E aí a gente começou e a gente, né, deu início e está sendo uma bênção de Deus. E o Samuel está tocando, o Samuel está uma bênção de Deus, evoluindo a cada dia, sabe? O Samuel, ele tem sido
verdadeiramente ministrado por Deus e também através do aprendiz dele tem nos tocado de tal maneira. A Paula canta, eu dou uns gritos e Deus vai operando. Pastor, resumindo, eu que agradeço a Deus pela vida do pastor, sempre tive pastor como uma referência minha, que Deus abençoe poderosamente a vida do senhor, a esposa, né, as filhas, que Deus abençoe em nome de Jesus. Para mim foi um prazer, um privilégio único estar aqui junto com os irmãos, nessa live com o pastor Emerson. Olha aí, ó, alto nível, pastor Emerson, que Deus abençoe. Sou infinitamente grato a Deus, pastor, pela vida do Senhor, pela vida desse ministério, nosso pastor. É imensurável, como diz a Paula, sem mensura. Deus abençoe, pastor. Eu Amém. Que agradeço, viu? Obrigadão. Deus abençoe. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco, louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Segunda-feira estaremos de volta com o É Hora da Palavra. Eu gostaria só de orar pelos irmãos aí, para a gente encerrar, tá bom? Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, eu apresento cada vida em tuas mãos, cada irmão que compartilhou, cada irmão que esteve conosco, que foi abençoado, que a mão do Senhor possa estar sobre todos os irmãos. Abençoe também a vida da Araci, Senhor. Cumpra o seu propósito na vida da tua filha de uma maneira especial, para que ela, Senhor, meu Deus e meu Pai, possa reinar com o Senhor. Nós, ó Deus e Pai, estamos aqui abençoando a cada irmão, a cada telespectador, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus amados. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Aleluia.